assunto novo, né? Eu considero aquele conteúdo, né, sobre modelagem de sistemas, um conteúdo, né, superado, né? Então, a gente adiantando aqui, avançando no nosso conteúdo, né, nós vamos começar uma parte nova, né, do nosso curso. Antes da gente começar, né, eu queria dizer para vocês que, assim, não se preocupem com relação à data de prova, tá? A data da primeira prova, porque em razão aí do ocorrido, né, com certeza a gente vai ter que rever aí o nosso cronograma, né? Eu já tive olhando, né, ali o nosso calendário, né, e acho que nós vamos ter aí um comprometimento aí da nossa, né, do nosso percurso, né, e isso provavelmente vai afetar aí as datas ali que foram acertadas das avaliações. Então, eu peço para vocês um pouco de paciência, né, vamos esperar um pouco mais assim para saber o que vai acontecer, né. Eu tenho até uma nova esperança de que haja um restabelecimento na terça que vem, tá? Ou seja, a gente retornaria no dia 31 de março, mas eu não queria, né, antes, né, assim, contar com isso, né, sem antes isso ser oficializado, né. Então, por enquanto, a gente continua aqui tocando os nossos conteúdos e à medida que essas novas decisões, esses novos decretos, eles forem publicados, né, e novas decisões aí relacionadas à direção da Unisul, então a gente vai aí, né, adaptando as nossas avaliações, vai aí alterando os rumos aí da nossa matéria, ok? Então, por enquanto, não se preocupem com aquelas datas que foram passadas, né? Peço que vocês desconsiderem elas, né? Até porque, se a gente volta no dia 31, né, isso não significa que a gente vai fazer prova logo em seguida, né? A gente vai retomar do ponto onde a gente parou aqui, no ambiente virtual, e, né, dali em diante, né, temos que fazer uma revisão, temos que, né, tem que ser feita uma coisa diferente, né, porque saiu, né, aí do roteiro, né. Mas, voltando então, né, então a gente hoje, né, começaria a apresentar a parte de respostas de sistemas. Claro que a gente não vai apresentar esses slides na íntegra, né, basicamente a gente vai falar um pouquinho sobre estabilidade, né, e sobre, né, o critério de Ruth, né? Então, sobre estabilidade, né, de forma bastante sistema, né, quando é que um sistema, né, ele é considerado estável, né? Qual é a importância da estabilidade de um sistema? Porque esse sistema ele tem que responder de maneira bem comportada, ele tem que responder de maneira regular, né? Não é possível, por exemplo, eu aplicar ali, né, uma ação sobre um motor elétrico para que ele tenha uma determinada velocidade X e essa velocidade ela não vá para X e pior, né? Essa velocidade ela dispare, né? Ela não tenha um controle, né? O sistema ele se torna incontrolável, né? Então, mesma coisa, né? Um exemplo de um braço robótico, né? Eu dou um comando para um braço robótico para ele ir para uma determinada posição e esse braço robótico ele não se estabiliza nessa posição, né? Pelo contrário, o braço ele se movimenta sem parar e não vai ali para a posição desejada, né? Então, a estabilidade, né? Ele é um princípio fundamental de sistemas, né? Nós desejamos ali sistemas que sejam estáveis, né? E até existem sistemas que são naturalmente instáveis. Eu acho que eu já comentei isso numa aula passada, né? Por exemplo, aqueles veículos Segway, né, que os guardinhas usam aí pela Pedra Branca, né? Aquele veículo, ele é um veículo que é naturalmente instável, né? A gente já comentou que se trata ali do princípio do pêndulo invertido, que ele não tem condições de manter aquele equilíbrio de forma natural, né? Então, um sistema como esse instável, a gente pode estabilizá-lo mediante a introdução de um controlador, né? Então, um dos objetivos de um controle é estabilizar um sistema, tornar um sistema estável. Mas o que é a estabilidade do ponto de vista, né, dos nossos modelos matemáticos, né, da nossa representação aqui, né, em que nós queremos atacar na nossa aula, né? Bom, a estabilidade, então, é um sistema linear invariante no tempo. Ele é contínuo se ele é biboestável, tá? Esse termo
abreviatura, tá? Do inglês, bounced in, bounced out, né? Numa tradução, né, quer dizer que se a minha entrada ela é através de um sinal limitado, né, um sinal que ele não vai por infinito, né, um sinal que ele tem uma duração limitada no tempo, a saída também tem que ser limitada. Né? Não pode acontecer de eu aplicar um sinal limitado na entrada e a saída responder através de um sinal que dispare, um sinal que seja ilimitado no tempo. Então, isso são sistemas bíblicos, né? O sistema bíblico ele pressupõe que se você aplica um sinal de entrada limitada, a saída também tem que ser limitada. Né? Por que a importância dessa definição? Porque se você aplica um sinal a priori de forma ilimitada na entrada, então é natural que o sistema continue respondendo de forma ilimitada também. Né? Então, a gente não pode cobrar estabilidade se a minha entrada já não é uma entrada bem limitada, uma entrada bem comportada. Né? Então, isso, né, seria exigir demais. Né? Mas, né, é possível, né, que a gente aplique uma entrada limitada e um sistema ele passa a responder de forma ali ilimitada. Né? Então, isso fere o princípio do sistema, né, da classificação bíblico estável. Né? Inclusive, eu vou postar, né, no mural, a partir de amanhã, um vídeo, né, que esclarece um pouco sobre os sistemas bíblicos, né, dá mais detalhes a respeito da bíblicostabilidade. Né? Então, o sistema, né, ele é bíblico-estável se e somente se todos os polos de suas funções, da sua função de transferência, né, a função de transferência que é um modelo, né, através da transformada de Laplace de representação do sistema, eles estão localizados no semiplano esquerdo do plano S, excluindo o eixo aqui imaginário. Então, o que quer dizer isso? O que são polos? Né? Como nós vimos, a função de transferência, que é um modelo matemático de um sistema, né, uma representação mais simples de um sistema, esse modelo ele é tipicamente um polinômio racional para sistemas lineares invariantes no tempo. E então, sendo um polinômio racional, existe uma subparte que é um polinômio no numerador e uma subparte que é um polinômio no denominador. As raízes do polinômio do denominador, então, são conhecidas como polos. Então, quando essas raízes, né, ou polos, estão no semiplano esquerdo, se a gente plotar um gráfico, né, lembrando que esse plano S, né, é um plano complexo, né, ele é formado no eixo real e imaginário, né, porém, se esses polos eles se encontram aqui no semiplano esquerdo, então, esses sistemas eles são estáveis. Né? Caso contrário, se algum polo aparecer sobre o eixo imaginário ou sobre o semiplano direito, então nós estamos diante de sistemas que são instáveis, sistemas que podem disparar ali mediante uma entrada limitada. Então, para que um polo ele esteja no semiplano esquerdo, o que basicamente ele tem que satisfazer? Bom, esse polo ele tem que ser negativo, né? Essas raízes elas têm que ser negativas, sendo tanto raízes reais, né, que aqui, né, tem a parte negativa desse semiplano, né, como também polos complexos. Né? Os polos complexos, nesse caso, para que eles sejam considerados estáveis, a parte real desse polo complexo tem que ser negativa. A parte imaginária pode ser positiva, mas a parte real desse polo, ele precisa ser negativa, necessariamente. Então, se nós temos polos sobre o eixo imaginário, veja que ele não tem parte real, ele só tem parte imaginária. E, portanto, o sistema vai ser instável. Ou, se os polos tiverem parte real positiva, então, esse sistema também é instável. Okay? Uma outra coisa também, um detalhe importante para relembrar aí um pouco sobre sinais de sistemas, que polos complexos, né, eles sempre aparecem de forma conjugada. Né? Então, se eu tenho um polo aqui na parte de acima, vai aparecer um espelho dele na parte de baixo. Né? Então, sempre assim, se eu tenho um polo aqui sobre o eixo imaginário, né, vai aparecer um correspondente na parte aqui negativa
do eixo imaginário, porque polos, né, complexos, eles sempre aparecem de forma conjugada, né, até para satisfazerem ali, né, serem raízes, né, de um polinômio, né, ali na variável S. Ok? Bom, então, discutindo aqui um pouco sobre essa questão da estabilidade, né, para provar um pouco isso para vocês, né? Então, aqui até eu peço perdão aqui pela distorção que aconteceu no slide, tá? Tem acontecido isso com informações textuais aqui nas webconferências, tá? Mas aqui, né, se eu tenho uma função de transferência H de S, que é igual a A sobre S mais A, né? Qual que é a resposta para uma entrada do tipo degrau unitário, né? Então, veja, antes até de mostrar aqui os cálculos, né, vejam que o degrau unitário é uma entrada limitada, né? Ele tem amplitude 1, embora ele seja ilimitado no tempo, mas ele tem uma limitação em amplitude, né? Então, como é que esse sistema ele vai responder? Vejam que o sistema aqui, né, ele tem um polinômio de primeira ordem aqui no denominador, S mais A, cuja raiz facilmente se pode ver que é igual a menos A, né? Ou seja, independente do valor absoluto de A, essa raiz é negativa e, portanto, esse é um polo no semiplano esquerdo e esse sistema, então, ele é um sistema estável. Ou seja, se nós aplicarmos um degrau, né, vamos aqui ampliar um pouquinho aqui o nosso slide, né? Se nós aplicarmos um degrau, né, então o degrau seria aquela função de transferência que aqui está representada como G de S, né? A gente botou como H, mas aqui está como G de S, vezes U de S, que seria a entrada, né? Como é um degrau, pela transformada de Laplace, U de S seria 1 sobre S, né? O que faz com que o produto G de S e U de S seja A, S, S mais A. Então, fazendo as frações parciais, nós teríamos então o Y de S de saída como sendo 1 sobre S menos 1 sobre S mais A,